Oi, galera, boa noite. Tudo bem por aí com vocês? Entrando aqui mais uma live, a nossa última do mês de julho. Tô muito feliz porque a gente vai conversar com a Raquel Loff. A Kel, particularmente, né, uma grande amiga minha. Temos várias histórias legais para contar. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana com ela. Então, eu vou esperar a Kel entrar aí. Pra gente começar o nosso bate-papo com ela, trocar uma ideia, falar sobre transição de carreira, redes sociais. A Raquel manda muito bem nas redes sociais, ela vai dar várias dicas pra gente hoje. A Raquel acabou de entrar aí, então nós vamos chamá-la agora. Guardando a Kel. Oi, Juliana. Vou esperar aqui. Oiê! Oi, amiga, tudo bem? Bem, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que te agradeço, eu, a Fran também. Não sei se a Fran vai conseguir acompanhar, porque lá no Chipre, né, já é tardão da Uso, né? noite. Mas Sim. a gente quer deixar nosso agradecimento. Obrigadão mesmo ter topado bater esse papo com a gente. Conversar Prazer, é sobre meu. várias coisas legais, inclusive E uma hora vai sobre... ser pouco. Eu já percebi, se a gente bater um papo já essa semana, passou assim, né, amiga? Sim. Tá, então vamos lá, que eu queria para começar que tu contasse um pouquinho pra gente da tua história, conta um pouquinho de como Tá. tu começou no vôlei, como que foi tudo isso. Pra quem não sabe, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui vão saber que a Kel joga vôlei, mas conta pra gente como que foi isso. Bom, eu sempre me dei muito bem com esportes, né? Sempre fui aquela criança que fazia desde o xadrez até basquete na escola. E eu sempre quis fazer vôlei, mas na escola que eu estudava só podia a partir da quinta série. Então, assim, sempre foi uma vontade que demorou um pouquinho, assim, para eu começar. E aí eu estava em Salvador, uma época eu já era enorme, né, avatar. E aí o pai da minha mãe, ele foi jogador de vôlei. Ele foi a primeira, fez parte da primeira seleção gaúcha. E foi dele que Ah, eu puxei minha legal. altura. E aí, quando a gente estava em Salvador, a minha mãe naquela coisa de, meu Deus do céu, precisa achar um lugar. A minha mãe encontrou a primeira escola que eu comecei a jogar vôlei. Eu estudava numa escola e eu ia jogar em outra. E aí Nossa. foi a minha primeiro contato assim com voleibol. Eu jogava handball, então a primeira bola que eu consegui atacar no vôlei foi China, porque era parecida à passada. Então já Aham. era uma passada mais fácil para mim do que a própria passada do vôlei. E eu rodava bastante o braço no início. E aí eu tive um técnico muito bacana, que é o Paranhos, já fiz live com ele também, todo mundo sabe e tal. Comecei a jogar com ele e foi uma época que a Bahia ia jogar. Uma época que a Bahia estava tentando voltar para o Brasileiro de Seleções, a gente era segunda divisão. Me federaram pela Bahia, então, para quem não sabe, eu sou federada pela Bahia. E eu fui jogar um brasileiro, que é o Brasileiro de Seleções, que todas as federações jogam. E nós fomos segundo lugar, então a gente conseguiu botar a Bahia na primeira divisão, que acho que até compartilhei ontem, deu 11 anos desse acontecimento, tem a nossa Nossa. foto jogando. E inclusive conheci o Rizola na época e fizeram uma reportagem sobre biotipo, mais ou menos. E eu era muito diferente de todo mundo que estava no campeonato, assim. Então meio que me usaram de exemplo lá na reportagem, acho que tem até no YouTube. Vou ver se eu consigo compartilhar um dia nos stories, até muito massa. Meu Deus, vocês me vendo. Rabo de cavalo Irreconhecível. baixo, toda errada, meia soquete. Amiga, a vida é isso, é Enfim, muito evolução. engraçado. Aí no ano seguinte, a gente foi para a primeira divisão, né? Então era um acontecimento histórico para a Bahia, assim, foi muito bacana participar disso, muito especial. E aí o primeiro jogo foi contra a Santa Catarina, que era tipo uma potência, né? Aham. E aí a gente sempre ouvia falar, não sei o quê. Fomos jogar contra Santa Catarina, foi acabar o jogo. A Vandeca, ela era auxiliar da seleção de Santa Catarina. Ela já foi no meu quarto de hotel, tipo, conversar com o Zé. Não, porque essa menina tem que ir pra Santa Catarina, não sei o quê. Nossa, e E Nova aí o Zé Trento me... era Sim, naquela sim, época demais, né? super. E aí o Zé, o Paranhos, veio falar comigo na mesma noite, assim, tinha começado, acabar de começar o campeonato. E aí ele falou, olha, querem te levar para Nova Trento, nananana.
E eu já super ansiosa, mas morrendo de medo. Aí eu lembro que eu cheguei no aeroporto do campeonato, meus pais me buscaram, eu já contei no carro. Minha mãe já começou a chorar e meu pai já falou, vai. Na época vocês ainda estavam em Salvador, teus pais estavam lá Sim, ainda, a né? gente ainda morava em Salvador, na Bahia, e meu pai já tinha sido atleta, né, profissional. Meu pai jogou futebol, para quem não sabe, meu pai já foi goleiro do Grêmio, já foi pro Benfica, em Portugal. Então, isso é uma coisa que também ele sempre falou comigo desde que eu jogo, que uma experiência internacional eu sempre tinha que ter. Então, quando surgiu a oportunidade, assim, eu super aceitei, porque eu sempre tive isso comigo, de que meu pai era um grande exemplo no esporte. Então, assim, tudo que ele falava para mim sobre eu pegava como a verdade absoluta, né? Então, ele fala que eu Sim. precisava dessa experiência, eu super fui para a Ucrânia, foi minha primeira experiência. Esse ano vou agora para a Eslováquia também. E aí foi isso, eu comecei a jogar em Santa Catarina, e aí joguei um, uma liga nacional que era o que classificava para a Superliga, Eu joguei por lembro. Brusque, joguei contra São Caetano, aí São Caetano me chamou, daí eu vim para São Paulo, e aí começou, né? Fui para Pinheiros, fui pingando nos times, aí fui para a seleção, que foi quando a gente se conheceu. Foi uma super surpresa para mim, assim, eu nunca fui de... Na verdade, quando eu estava em Nova Trento, eu fui para uma juvenil, mas foi um método diferente, meio peneira, assim, não foi mesmo uma convocação igual é hoje em dia. Então, para mim, assim, eu considero que a minha primeira vez mesmo de experiência em seleção foi quando a gente se conheceu, não me lembro, acho que foi em 2015, eu acho, 2015, 16. ou 14, não lembro. Enfim. E aí eu tava no Pinheiros e fui pra lá. E eu não esperava mesmo, assim, foi uma baita surpresa, porque era da tua idade, né? Era 93, eu sou Uhum. 95. E eu nunca treinei com esse intuito, assim. Foi um presente mesmo. Então, foi muito bacana essa experiência. E aí, enfim, tô jogando vôlei aí até hoje, sendo muito feliz, apesar dos perrengues, né? Que não é fácil. Ah. Mas a gente ama muito isso e é o meu combustível diário, assim, de levantar e correr atrás disso, que é o que eu escolhi para viver. Sim, é. A gente tem, acho que um passado, assim, uma história no vôlei bem semelhante, as coisas foram Sim, acontecendo, né? Mas apesar de ser muito parecido, uma coisa que a gente tem de muito diferente, que eu queria que tu falasse um pouquinho, que tu já pincelou, é a influência do teu pai, que foi um grande jogador, querendo ou não, também teve teu avô, que foi um atleta sim, profissional, né? Atleta de seleção, enfim. E aí eu queria que tu contasse como que é isso, assim, do teu olhar de esporte acabar sendo uma coisa natural dentro da tua sim. família, o quanto te ajudou durante o teu processo assim, de formação de atleta? Então, a minha mãe também, né? A minha mãe foi professora de balé. Então, assim, minha mãe foi bailarina clássica e professora. Então, realmente, assim, às vezes eu começo a conversar com o pessoal e todo mundo fala, nossa, mas a família é atleta, né? Então, assim, o esporte sempre foi muito presente na minha vida de uma forma muito natural. Mas eu acho que o maior ganho que eu tive com isso e que eu tenho diariamente é de viver situações que às vezes meus pais já viveram. Então, o conselho deles, às vezes, é muito bom por eles terem vivência nisso. Claro que os nossos pais sempre vão nos aconselhar, porque eles são mais velhos, eles têm mais experiência de vida. Mas, assim, além de ter experiência de vida, meu pai, principalmente, teve muita experiência de esporte. Sim, Então, meu pai já foi meu empresário e eu sempre tive assim muita tranquilidade com isso, porque o meu pai ele ele sabe muito desse meio, né? Ainda mais futebol, que acontece acho que bem mais coisa que vôlei. Então, meu pai nunca foi nunca foi ignorante nesse assunto de saber gerir a minha carreira, assim. Então, sempre foi sim. uma gestão muito legal. Eu sempre me senti também muito confortável. E muitas situações que acontecem até hoje comigo, seja de treino, de dificuldade, de insegurança, meu pai ele sempre soube muito bem me aconselhar e servir de exemplo por já ter vivido coisas parecidas. Então, algumas das dificuldades que eu senti na Ucrânia, tanto com idioma quanto cultura, meu pai me ajudou muito, porque ele também sofreu isso quando ele foi para Portugal. Ele Sim. morou com pessoas também que não eram portuguesas, também tinham outros estrangeiros que, enfim, ele teve várias situações difíceis e que sempre me contou como história. Quando eu era criança ainda, eu lembro de situações que ele contava de sofrer. Quando ele chegou no vestiário, ele era novo, ele chegou de madrugada e aí prepararam um balde de água fria no inverno. Quando ele abriu Nossa a porta, senhora. ele já, sabe, assim, umas coisas Sim. que é muito engraçado, assim, da gente ouvir. Eu sempre dei risada dessas histórias até eu estar vivenciando
essas dificuldades e entender muita coisa que ele sempre contou, assim. Sim. Então, eu acho que o maior ganho que eu tenho com uma família, assim, esportista, eu acho que é esse exemplo que eu sempre tive deles e esse aconselhamento, assim, de vivência mesmo, né? Sim. Então, enfim, é muito especial também, porque o meu avô, eu tenho até uma história muito especial com a Mari, já contei em várias lives isso, mas é muito legal porque eu assistia vôlei com meu avô, né? Uhum. Infelizmente, aqui da Terra, ele não viu ao vivo eu jogar, eu tenho muita fé que ele vê lá de cima, tudo isso, mas sempre foi muito presente e natural, assim, então... Para mim, estranho era o pessoal que matava a aula de educação física, porque por mim eu ficaria. Nossa, eu pirava, assim, era uma coisa que eu sempre fui muito ativa e eu sempre tive muita energia e eu tinha que gastar essa energia. Ficava Sim. triste quando a minha mãe me buscava no colégio, porque eu queria mais que ela atrasasse. Então, assim, é uma coisa muito natural aqui em casa. E eu poder viver disso é muito especial, assim. Eu tenho muita noção que eu sou privilegiada, por mais das dificuldades do esporte. Você fazer o que você ama hoje em dia é um privilégio, porque tem muita gente que trabalha porque é por necessidade, né? Não por prazer. Então, assim, eu tenho plena convicção de que por mais que eu tenha dificuldades, eu tenho muito, assim, o que agradecer, na verdade. Sim, com certeza. Eu falo porque eu sinto que se eu tivesse alguma pessoa na minha vida, se algum parente, alguma pessoa antes de mim que te pudesse ter me instruído também durante o caminho, muitas das Sim, topadas que eu dei, não que elas não total. aconteceriam, elas continuariam acontecendo porque elas são naturais, mas eu acho que eu conseguiria lidar com elas com muito mais facilidade, sabe? E eu, Exato. como sou uma amiga muito próxima de ti, eu consigo ver assim. Tu até tem tatuado, né, resiliência. Tu é realmente uma pessoa muito Super. resiliente. É, Tu é muito determinada. Então, tipo assim, tu quer fazer uma coisa, tu vai lá e faz. Eu tenho certeza que muito disso é exatamente pela experiência das outras pessoas que estão por trás de ti. Eu tenho certeza que o teu sim. pai, do Eu jeito tenho muitos dele, exemplos, é. ele sempre te motivou a ser uma pessoa melhor. Ele sempre te mostrou o caminho. Tipo, não, Raquel, não precisa ir só até aqui. Vai um pouquinho mais. Tu Exatamente. consegue ir um pouquinho mais, sabe? Isso. O olhar da experiência, né, é muito importante pra gente, principalmente porque, apesar das coisas terem acontecido de forma natural, elas ainda não avançaram conforme a gente gostaria, né? Eu e você, Sim, a gente exato. tem isso, assim, muito Muito isso em semelhante, comum, né? é. Muitas Aham. coisas da nossa carreira a E gente gostaria que essa tivesse coisa é sido e muito não legal de você foram. falar dos limites, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que a característica de todo atleta é já ser insistente, determinado, né? Mas, assim, uma das coisas que até hoje isso acontece, às vezes, assim, de eu chegar em casa e falar, nossa, tô morta, meu Deus. E meu pai fala, tipo, ah, na minha época, sabe quantas vezes eu caía no chão? Você já viu o treino de um goleiro? Por quê? Tu tá com dor o quê? Tu tá cansado o quê? Porque na minha época, ai, pai, eu fiz, meu Deus, tanto abdominal hoje, minha barriga eu não consigo rir. Ele, porque na minha época eu fazia 500 abdominais de aquecimento. Então, assim, isso é muito massa, sabe? E por Normaliza um outro pouco, lado né? também, super. Aí eu falo, nossa, se na época dele, já imagina hoje, né? Então, tipo, o que eu tô reclamando? Então, assim, é legal isso, ao mesmo tempo que incentiva, sabe? É um balde de água fria mesmo que faz bem Sim. pro atleta. Ao mesmo tempo que às vezes a gente quer ser muito forte e aí vem o lado pai e mãe, né? Que tudo tem um limite. Então, realmente, às vezes a gente precisa ser mais humano, porque o atleta ele entra num assim, a gente começa a se projetar e agir como robôs, né? Às vezes a gente perde até um pouco a nossa noção. Autonomia. Total. Eu lembro muito quando eu fui visitar a Bruna no hospital, a Bruna Honório, para quem não sabe, ela passou por uma cirurgia, né? Ela teve um problema no coração e teve que ser operada há um tempo atrás. E eu lembro de eu conversando com ela, eu me interessei de saber o que o médico falou, o que ele perguntava. E foi muito engraçado, porque ela disse que o médico falou assim: Nossa, você é tão nova, né, para ter alguma coisa assim, mas você não sentiu nenhum cansaço a mais? Que você não se sentiu. E aí, tipo, meu, a gente é atleta. Eu sinto cansaço a mais da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. E Então, quando eu vou assim, no médico, o médico me pergunta a mesma coisa. Ah, como você tá? Tipo, nutricionista, você sente fadiga, assim, além do normal? Eu falo, meu querido, eu sou óbvio. atleta. É muito difícil separar uma fadiga de normal de treino Exato. da fadiga de ser algum problema, né? A gente realmente Então é tem. muito legal assim eu ter isso. Ao mesmo tempo que o meu pai ele sempre me incentivou, sempre me levou além. Também tem o lado
fraterno de calma também, assim. Às vezes você tá doente, às vezes realmente vamos dar um stop, né? Porque uma das coisas, assim, que eu acho que eu até tenho que trabalhar em mim, que é uma dificuldade minha, é lidar com erros. Porque aqui em casa, meus pais são um grande exemplo para mim. Eu tenho uma educação, assim, eu acho que eu tenho um berço muito forte, assim. Meus pais sempre foram muito corretos. O que é errado, não se faz, não tem gambiarra para. Então, assim. E aí, ao mesmo tempo que eu sou atleta, eu sou filha. Então, ao mesmo tempo que eu quero dar muito orgulho para os meus pais, eu frustrar eles é meu maior medo, assim. Eu acho que mais medo do que morrer. Infelizmente, eu sei que é uma certeza, mas eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer, eu admito. Mas o meu maior medo, sem dúvida, sabe, assim, não conseguir orgulhar os meus pais, não causar alguma frustração. Então, o erro, às vezes, para mim, acaba pesando muito. Tanto dentro de quadra quanto fora de quadra. E aí, o meu pai mesmo, uma vez, ele falou assim para mim, numa conversa, eu acho que eu criei um monstro. Porque, às vezes, foi tanta, às vezes, essa questão da cobrança, do correto, né? Que, às vezes, é algo leve e, para mim, tem um peso enorme. Porque eu sempre me cobro muito em tudo que eu faço. O Tanto me perfeccionismo, cobro né? muito que o Lofa demorou para sair. Já era para Sim, ter saído. E dessa sim, cobrança de ter que ser perfeito, ter que ser o melhor, eu adiei até que eu sim, falei, epa, calma, tá tudo sim. bem eu Eu te entendo começar e aos super. poucos, né? Eu também sou muito assim. Mas vamos aproveitar, então, já que você tocou no assunto da Lofa, nós vamos chegar lá. Mas antes disso, eu queria que tu contasse pra galera, assim, como que teu pai tendo sido atleta, você tendo essa convivência toda da sua família, houve durante o seu processo de formação aquela forçação, assim, pra tu estudar, ou sempre foi Pressão. isso, uma pressão pra tu ir estudar, ou sempre foi muito livre, tipo, Raquel. Estuda se der, foca no esporte que é o que tu gosta, dá certo. Como que foi essa questão com os estudos? Principalmente na época que você saiu lá de Fortaleza não, do Salvador e foi Salvador. pra Nova Trento. Então, é muito legal você abordar esse assunto. Acho que eu não falo muito sobre isso nas lives que eu já fiz. É, isso é algo, assim, muito antigo, do tipo. Hoje em dia, a internet, às vezes a gente até se perde um pouco, né? Mas lá em casa sempre teve tempo, tipo, era meia hora só para usar o computador, a gente lia antes de dormir, e aí começou aquela coisa de mesada, todo mundo ganhava mesada, eu fui pedir mesada para os meus pais. E a primeira mesada, eu nunca vou esquecer que os meus pais falavam assim: ah, tudo bem, vocês irmãos, vocês querem uma mesada? Tá bom, então vocês vão ter que ler um livro e fazer um resumo para nós do que foi o livro. Não sei. Então, assim, não era. Sempre tinha essa parte intelectual e sempre foi muito. Meu pai é uma pessoa extremamente sábia, assim, é bizarro às vezes. A gente tá andando na rua e a rua é Rua Napoleão II. Aí a gente. Meu pai, você sabe quem foi Napoleão II? Eu falo, claro que não! E ele sabe. Então, assim, É começa a óbvio. falar de tudo, sobre tudo. E ele também é um exemplo nisso, porque se tem uma coisa que eu admiro muito, assim, nele, é que ele não tem vergonha de falar que ele não sabe sobre um assunto. E se ele não sabe, vai acabar a conversa, ele vai pesquisar e aprender sobre. Então, ele Uhum. nunca adia, sabe? Assim, por isso que eu acho que ele sabe de tantas coisas. Porque, às vezes, eu não sei uma palavra, eu deveria aprender sobre. E não tentar entender o contexto. Não. O que significa essa palavra? Ah, significa isso. Então, assim, isso sempre foi muito presente. Eu sempre é uma coisa intelectual forte aqui em casa também. Sim. Então, mas ao mesmo tempo foi também sempre muito natural eu gostar de estudar. Eu sou uma pessoa assim que eu aprendo com muita facilidade. Então, se eu prestar atenção numa aula, eu sou capaz de fazer uma prova assim sem estudar. E eu estudava porque eu gostava, era uma coisa minha. Eu sempre gostei de estudar. Sempre fui boa aluna, tive boas notas, graças a Deus. E então nunca foi uma pressão o estudo, porque eu não deixava a desejar nisso. Mas Uhum. quando eu comecei a jogar vôlei e meus pais viram que eu ia sair de casa, uma das coisas, a única cobrança que tinha é que sim, eu tenho que me formar no colégio. Isso é uma coisa assim que não tem discussão, né? A gente sabe que algumas pessoas no voleibol, até pessoas que já chegaram no adulto, tal, tem pessoas que não têm a formação. Então isso era uma Sim. coisa que meus pais sempre me cobraram, que a escola eu tenho que terminar. E eu sempre tive o grande privilégio de poder estudar em bons colégios particulares
E quando eu saí de Salvador, eu fiz o meu segundo e terceiro ano em escola pública. E um dos choques que eu tive é como é diferente a educação no nosso país e como é, assim, o nosso país tem, tem muitas coisas boas, mas realmente a educação, que é uma coisa fundamental, eu senti na pele a grande diferença de uma escola particular para um estudo de colégio público, mas também tenho muito orgulho da onde eu me formei, da minha turma. Eu aprendi assim, vivendo uma realidade que é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, eu assim, consegui finalizar o colégio, mas os meus pais, eles não pressionaram, mas eles sempre falaram que seria importante eu estudar também, paralelo ao vôlei, uma faculdade, um curso, qualquer coisa que seja, para minha cabeça, porque senão a gente fica 24 horas pensando em voleibol, nossas amizades são do vôlei, a gente sai, acaba falando de vôlei. Então, é saudável para nossa mente a gente também encher a cabeça com outros assuntos, começar a pensar sobre outras coisas, né? Então, assim, eu nunca fui pressionada, mas eles sempre me incentivaram em relação a isso com esse intuito, né? Perfeito. Mas eu mesma já me sentia assim, do tipo, nossa, o meu irmão, você conhece, né? O Tomás, ele é um gênio, assim. Então, eu vejo ele estudando, e aí ele faz parte da atlética, e ele é não sei o quê, e daí, tipo, não é engenharia, é biomedicina, não sei o quê. Sabe, assim, umas coisas de gênio. E eu fico, meu Deus, gente. Então, assim, eu por algum tempo, talvez eu possa ter me comparado e eu me pressionado. Do tipo, poxa, mas caramba, eu também era super inteligente, fazia tudo isso e tal, e hoje eu não tô estudando. Mas tudo bem, eu sou muito feliz jogando. E foi quando eu comecei a buscar assuntos que eu pudesse estudar junto com o vôlei. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu posso ter me pressionado e talvez eu me pressione mais do que meus pais, assim, terem me pressionado que não, eu tinha que fazer faculdade, não sei o quê. Porque, na verdade, eu sei a importância disso. Sei lá, seja você ser preso, gente. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas se você vai preso e você tem uma faculdade, é outra cela. É outra cela. Então, não é... Espero nunca ser presa. Né? Exatamente. Mas, assim, é importante em vários aspectos, intelectualmente, plano B, não só de transição de carreira. Infelizmente, o atleta, ele é muito vulnerável. Deus me livre e guarde, mas existem lesões que do dia para a noite você pode estar no seu auge e, né, tudo acabar, ou de repente você ter que dar 10 passos atrás em vez de um, né? Todos nós, a gente conhece a Dani Succo. Nossa, eu já conversei com ela isso várias vezes. Ela tem os 2 tendões de Aquiles operado. E ela me conta que as 2 vezes foi quando ela estava no auge. Então, ela estava no auge da carreira, pum, estourou o tendão. Que é uma coisa extremamente complicada. Sim, muito. Conseguiu recuperar, chegou no auge, pum, estourou de novo. Então, assim, você vê que a gente, às vezes, sei lá, tá vivendo surfando uma onda incrível, mas que de repente você pode tomar um caixote, né? Então Perfeito. por isso que é muito importante, Sim, assim, não só sim. para transição, mas a gente tem que ter um plano B para tudo nessa vida, né? Porque, assim, aqui no Migra a gente sempre fala que a transição de carreira não é necessariamente quando você para, né? Tipo, pode ser no momento que você desejar parar ou que acontecer uma lesão. O plano B, ele não deixa de ser uma parte do seu processo de transição de carreira. Exato, mesmo que ele que essa transição não aconteça agora, porque a partir do momento que você sofreu uma lesão e você não joga mais, você vai ter que fazer uma transição de carreira. Você vai deixar de ser atleta para fazer alguma outra coisa. Então, cara, e se você estiver precavido e for tipo a Raquel Loff, que estudou durante a carreira dela como jogadora, começou uma segunda opção ali, montou a Lofa e tá trabalhando com alguma outra coisa para, sei lá, uma segunda fonte de renda, uma renda extra, e de repente ela decide, cara, minha renda extra tá se transformando na minha renda principal, talvez valha mais a pena eu focar nisso aqui e deixar um pouquinho o vôlei de lado, e isso se torna uma opção, né? Você não fica refém do vôlei ou do esporte de uma maneira geral, escravo, porque a gente sabe que tem muitos lugares que a gente vai que a gente é tratado dessa maneira. A gente é muito maltratado. A gente não é tratado como ser humano. Então, assim, se você não precisar... Inclusive, isso é o mais comum, infelizmente.
você não precisa ser refém dessa situação, né? Atletas como nós, que não atingimos lá o auge do auge, não somos atletas de seleção, enfim, tivemos a nossa passagem, mas tipo, não somos atletas de seleção, a gente sabe como o buraco é mais embaixo. E é muito Sim, importante que a gente pense a respeito de não precisar passar por isso. De a gente poder exato. escolher, né? Que nem a gente falou, a gente é apaixonada, a gente faz isso porque a gente Sim. é apaixonada, mas a gente não precisa ser refém, né? E aí, legal. Você estudou e começou a descobrir que você gostava muito de redes sociais. Não sei, eu Sim, acredito, né? sim, Porque sempre foi uma coisa muito natural para ti, antes mesmo muito. de tu estudar sobre isso. É. Eu lembro, a gente já falou sobre isso, de na época que eu acho que tu ainda morava em Nova Trento e tu fazia umas pulseirinhas, tu lembra? Sim, eu achei a página esses dias no Facebook. Ai, que legal. Pulseirinhas da Dé, eu acho que é, porque o meu apelido aqui em casa é Dé. Não sei Aham. porque meu irmão me chama assim desde que ele existe, não tem explicação. Eu sou Dé. Não sou Débora, sou Dé, sou Raquel. Então, assim, tu sabe, né? Quando vem aqui em Sei. casa, Ô, Dé, Dé. sou eu. Às vezes as E pessoas vêm aí. aqui pela primeira vez, alguém chama Dé, todo mundo fica olhando, aí eu vou, ninguém entende nada. E era É, mas é assim pulseirinhas da mesmo. Dé, eu já E fazia assim, sempre já foi. adorava. E sempre foi uma coisa para ti natural. Tu sempre foi muito criativa e sempre teve essa voltada pro empreendedorismo, desde novinha, assim, né? Tipo, vender pulseira com, sei lá, 16, 17 anos, não é uma coisa normal. E eram pulseiras bonitas, tá, gente? Não era tipo miçanga, não. Era pulseira bacana. E Já aí, fazia macramê. Hoje em dia, é, macramê é moda. Ó, meu, faço macramê há muitos anos. mas aí tá, aí conta pra gente como que foi, tipo, tu foi te descobrindo nessa área das mídias sociais e tudo mais. Tá, então, primeiro de tudo, eu sempre gostei muito de fotografia. Tanto que quando eu fiz 15 anos, eu não queria uma festa de 15 anos, né? Porque em Salvador, eu não sei, aqui em São Paulo, Santa Catarina, É, lá em Santa é muito Catarina comum tinha. ter festa de 15 anos, e daí a menina vai de vestido, e tem valsa, nananã. É todo um processo, né? E quando eu fiz 15 anos, eu queria uma máquina de fotografia, uma máquina legal. Eu pedi isso de 15 anos. Falei, não precisa, eu não quero festa e tal. Acabou que meus pais fizeram lá em casa uma festa de aniversário, foi muito bacana, mas o meu foco era a máquina. E eu sempre gostei de fotografar, sempre, mas eu acho que o que mais pode ter me ajudado na criatividade é que lá em casa, assim, para onde a gente fosse, minha mãe sempre levava papel e lápis. A gente sempre foi de desenhar. Meus pais sempre fizeram aniversário em casa, então meus pais eram os animadores de aniversário. Era corrida do saco, era pintura, não Ai, sei que o quê. massa. Tipo, meus pais sempre foram. Então, assim, era muito engraçado, porque entre os amiguinhos, tipo, eu fazia aniversário em janeiro, né? Eu menos, mas o meu irmão, todo mundo queria ir pra festa do Tomás, porque assim, sabia que ia ter, tipo, gincana, essas coisas. E então, a gente sempre viu essa criatividade ser exemplo dentro de casa. Então, também foi uma coisa assim que se construiu naturalmente. A gente sempre foi incentivado muito a ler, né? Leitura é uma coisa assim que te dá muita criatividade, que é o que a gente fala, né? Para você ser criativo, você tem que consumir as coisas, né? Isso que Sim. vai fomentar a sua mente. Então, assim, eu sempre tive isso muito presente. E eu lembro que desde que eu possa acessar o computador, que isso era algo que eu podia fazer em casa, a rede social que existia eu já estava lá. Então, assim, tive Orkut, tive Flogão, tive Vibe Vlog, tive canal no YouTube quando nem existia direito o YouTube, queria ficar fazendo vídeo de qualquer coisa. Depois eu tive MySpace, aí foi pro Facebook, aí eu tive Flickr, né? Que os fotógrafos aqui que estiverem assistindo vão Aham. entender, quem não sabe vai boiar. É uma rede social mais de fotógrafos, que a galera, tipo, antigamente não existia o Instagram. Se Sim. você tinha fotos bacanas e mais artísticas e tal, você não ia botar no Orkut, você botava no Flickr. Uhum. Então, assim, eu sempre fui super antenada, sempre gostei disso. E sempre também tive o privilégio de poder ter um computador e tal para estar podendo acessar, né? Sim. E, enfim, e aí aconteceu que eu sempre gostei de criar. Meu caderno, você pega, tem desenho. Aí eu escrevia cada coisa de uma cor e enfeitava. Até ano passado, retrasado, que eu me formei na Digital House, todo mundo falava: Nossa, o caderno da Raquel dá vontade de tirar Xerox, que não sei o que, tão bonito. Mas é uma coisa muito natural para mim. Assim como Sim. são os stories. Então, assim,
tem muita gente que fala, nossa, eu adoro seus stories, não sei o quê. E aí eu sempre fui de fuçar muito a ferramenta. Então, antes de existir programas que ajudassem na edição de stories, de deixar bonitinho, eu já estava lá desenhando. Antes de existir GIF, eu já tentava fazer, né? Mas não de uma maneira de querer ser inovadora, de uma maneira natural de brincar com a Sim. ferramenta, né? Eu brinco que eu adorava fazer PowerPoint. Eu jogava The Sims porque eu queria construir as casas, que querendo ou não é uma decoração e tal, é algo Sim, com criativo, né? certeza. Então, e é legal a gente bater esse papo, porque às vezes a gente começa a refletir sobre as coisas e entender muita coisa, né? Do porquê a gente é assim, porque que a Sessão de gente... terapia, vamos lá. Sessão de terapia. E aí, no final das contas, eu comecei a receber cada vez mais elogio com o Instagram e de coisas que eu nem me tocava. Tipo, sei lá, quando eu pude comprar finalmente o meu primeiro iPhone, eu queria aquele com a função retrato, porque aí eu ia ficar mais profissional a foto. Eu entendia que isso ia Sim. ficar mais bacana. E aquela área que ia estar desfocada, eu ia poder escrever e desenhar mais, porque o importante ia estar focado. Então, tipo, era coisa minha, assim. Sim. E aí foi quando eu também comecei a me efetivar mais no esporte e meio empreendedora já falar, posso usar da minha imagem, né? Tanta gente Ah. aí usa da sua, porque eu uso da minha. E aí foi quando eu comecei as minhas primeiras parcerias. Eu também sempre fui uma pessoa muito comunicativa e adoro bater papo, sou tagarela pra caramba. Toda live que eu faço, quando eu vejo acaba, do nada. Tipo, porque é Se essa boa. acabar, a gente começa outra, tá bom, amiga? Pode mandar bala. E aí eu sempre abordei as marcas do tipo: oi, tudo bom? Eu sou a Raquel, já fui pra seleção, jogo no Pinheiros, e aí, você quer me dar um biscoito, né? Tipo, e pronto, porque assim, eu entendia que da mesma maneira que as pessoas tinham vergonha e não sabiam como abordar as marcas, muitas marcas também não sabiam como abordar os atletas. E, tipo, essa ponte não existia, né? Sim. E aí eu via que era, tipo, muito fácil conseguir as parcerias que eu queria, porque era só eu abordar e conversar, explicar e tal. E, tipo, sempre foi bom para os dois lados. Então, por que não? Né? Sim. E aí eu fui crescendo com isso. E aí, por eu ter essas parcerias, cada vez mais eu fui tendo que ter a criatividade de criar esses conteúdos e de estar divulgando. E até que essa questão dos elogios e tal, eu comecei a reparar. E aí teve até uma época que eu dei uma diminuída, porque eu acho que eu me pressionei do tipo. Tinha dias que eu não queria postar e tal, mas nossa, mas as pessoas gostam, e não sei o que. Então, assim, existe também, Os né, dois esse lados, né? choque. E, bom, e aí a criação foi assim que eu me entendi, foi sempre muito natural, eu sempre gostei muito do virtual, né? Às Uhum. vezes eu até me pego demais, né? Já é namorado, é familiar, que às vezes fala, sai desse negócio aí, não sei o quê. Porque às vezes a gente não percebe, né, o vício. E, bom, eu vi até aqui, e o lado fit, a CCX e tal. Já tive blog. Eu acho Eu que nem lembro. existe meu blog. Atleta Aham. Gourmet. Depois vocês botam no Google, deve ter. Aham. Gente, é mó bonitinho o blog, tá? É todo pintadinho. Eu já fazia o logotipo, o Atleta Gourmet, e aí tinha um negócio. Então, Eu assim, eu lembro. sempre gostei, amei. Sim. E aí eu falei, cara, se todo mundo gosta disso, se eu devo ser boa mesmo nisso, por que eu não faço isso para os outros, né? Eu já tinha a ideia de fazer uma assessoria antes de estudar sobre, porque justamente essa questão de não conseguir, de não entender, na verdade, de compreender que as marcas não abordavam o atleta porque não sabiam como, e os atletas não abordavam a marca porque também não sabiam como. A minha ideia da assessoria inicial era isso. Eu falei, cara, eu posso conseguir parceria para mais pessoas, porque eu posso ser Sim. essa ponte, né? Foi assim que eu criei uma ideia do que eu poderia trabalhar com. E aí eu acabei estudando, eu já tinha ideia do nome, hashtag sempre foi uma coisa, até mesmo para fotografia, né? Que sempre já foi muito utilizada na internet. E eu já tinha a logo tal da Love Assessoria muito antes de entrar na Digital House. Então, assim, eu já entrei lá com uma ideia e eu queria aprimorar isso, tanto que a gente tem várias palestras lá dentro. A gente tem curso de gestão de carreira, tal, que são cursos extras que eles nos dão. E sempre tinha, freelancer, você pretende ser freelancer ou empreendedorismo, né? E eu sempre
ficava meio assim, e eu entendi que eu posso ser empreendedora, eu posso ter minha assessoria e fazer uns freelancers de vez em quando. Então, tipo, você gosta muito do jeito que eu edito vídeo, eu posso editar um vídeo para você, eu vou trabalhar como freelancer, vou fazer esse trabalho, ponto, acabou. Mas se você quer que eu cuide, né, se eu faça gestão da sua marca, porque todos nós somos uma marca, né? Sim. Cada um por si só já é uma marca. Então, assim, eu comecei, foi muito importante também eu descobrir que às vezes nós não nos encaixamos nos rótulos. Sim. A gente pertence a mais de um rótulo. A gente não precisa às ficar vezes, dentro da caixinha que eles querem por colocar a isso que as gente, pessoas né? às vezes ficam confusas, porque a gente entende que a gente tem que ser ou A ou B, a gente não pode ser a B, mas podemos. Então, Sim, assim, sim. foi tudo uma questão de aprendizado e isso reforçou a minha ideia, e aí com a vivência, cada vez mais eu fui tendo isso. E o pontapé final foi um dia, eu até te contei, né, que eu acordei meio mal-humorada, assim, da quarentena. Tava meio de saco cheio, assim, né, todo mundo. Tivemos muitos dias desses, É, inclusive. vá. Passando por E isso, diariamente. exato. E aí eu acordei assim, aí o meu namorado elogiou algum story que eu tinha feito. Nossa, amor, você é boa mesmo nisso, né? Tal. Aí eu peguei e falei assim: mas o que adianta ser boa nisso se ninguém me contrata? Se ninguém paga por isso? Eu não ganho. O que adianta ser boa nisso se eu não ganho dinheiro com isso? Aí ele falou: Nossa, mas tipo, aonde que as pessoas sabem, né? Ninguém tem conhecimento de que você vende esse serviço. Como você quer que as pessoas saibam que você pode oferecer isso para elas se não tem nenhum lugar falando isso? E daí foi quando eu virei a chave. Eu falei, poxa, é verdade. Eu nunca falei sobre isso. Se as pessoas gostam das minhas fotos, eu nunca falei que eu posso ensinar como tirar. Eu nunca ofereci o serviço de edição, né? Então foi quando eu mudei a chave, foi quando eu criei o Love Assessoria. E aí eu também já tinha, assim, essa ideia. Na verdade, eu dei uma aprimorada, né, com o que eu estava vivendo no momento. E, bom, assim, foi assim que criou e que está se caminhando. Inclusive, eu tô para lançar bastante coisa, tô produzindo bastante coisa, mas eu criei e eu queria deixar essa dica: tirem as coisas do papel, por mais que elas não sejam perfeitas, extremamente estruturadas como vocês esperam, porque as coisas elas vão acontecendo, né? O importante é a Sim, gente começar. com Então, certeza. assim, eu fiquei muito feliz de ter começado e das coisas, de estar colhendo os frutos aos poucos. Tenho milhões de ideias, assim, eu sou aquelas loucas que o bloco de notas tem 1 milhão de coisa nada a ver com ideia, com Uhum. palavras que eu nem lembro porque que eu anotei. Mas, assim, o importante é começar. Eu Com certeza. acredito, assim. A gente, às vezes, Com se prende certeza. muito no perfeito em vez do feito, né? Sim, sim, Claro sim. que o feito Concordo. perfeito é o Melhor ideal, ainda, né? mas que a gente Concordo. comece, assim. Então, Sim. e eu fiquei muito feliz de ver que muita gente na quarentena começou bastante coisa, muitas coisas foram criadas e eu fico muito feliz com isso. Inclusive, nesse meio de marketing digital, assim, eu vou vender o meu curso, né, minha consultoria, onde eu vou ensinar as pessoas que querem a melhorar o Instagram delas. E eu até brinco que é o lapidando o seu arroba, né? Como você aperfeiçoar o seu Instagram, você aprender, enfim, várias técnicas e ferramentas. Mas eu quero o perfil do Loft também para compartilhar conhecimento. Porque, assim, existe sim nesse meio do marketing da internet muita vaidade. As pessoas acham que se elas compartilharem o conhecimento delas, as pessoas não vão pagar pelo serviço, ou as pessoas vão ter informação gratuita, então não vão precisar de mim. E eu acredito que o conhecimento de nada é válido se a gente não compartilhar, né? Se Perfeito. a gente não passar ele Concordo. para frente. E eu sempre vi isso dentro de Sim. casa, meus pais sempre foram assim. E eu perdi um pouco esse medo. Eu também tinha um pouco esse medo, eu já vi muitas pessoas terem esse medo. E as pessoas que mais obtiveram sucesso, as pessoas que eu mais me espelho dentro da internet também, que são do mesmo ramo que eu, são as que mais compartilham o conhecimento que elas têm. E mesmo assim Sim, as pessoas compram o livro dela, compram um curso dela e tá tudo bem. Ela tá é ainda certo. maior por isso, né? Sim. Kel, só rapidinho, eu vou falar pra galera que quiser deixar pergunta pra Kel, aproveita e deixa aí na Ah, caixinha de legal. perguntas, que daqui a pouquinho a gente vai fazer as perguntinhas da galera. E aí eu queria Tá. te perguntar a respeito disso, Kel, eu concordo muito contigo, eu acho que até você compartilhar o seu conhecimento, mostra o quanto tu tá embasado naquilo que tu tá fazendo, né? O Sim, quanto tu sabe daquilo e passa toda a confiança que tu precisa, né, pro teu sim. cliente. Mas aí eu queria te perguntar uma coisa.
tu considera que hoje tu tá trabalhando né, de forma secundária com o Loft Assessoria, tu acha que isso vai impactar como na tua carreira? Não digo nem positivo nem negativo, mas de todas as maneiras. Como que isso impacta hoje na tua carreira como atleta e também como que tu acha que isso vai te auxiliar no momento que tu for fazer a tua transição de carreira? Tá, legal. Bom, eu acho que isso tem um impacto. Não consigo enxergar impactos negativos nisso. E isso é muito importante ser dito, porque eu vejo várias jogadoras empreendendo e sendo muito julgadas por isso. Eu lembro quando a Sim. FaZe começou, uma galera achando que, porque agora ela vai ser modelo, estilista e vai perder o foco no vôlei. Isso não existe, a pessoa perder o foco no vôlei. Eu, inclusive, acho que isso te dá ainda mais forças, porque você está tirando algo do papel, você está concretizando alguma coisa. Então, você vê como você é capaz, entende? Então, isso para um atleta é muito importante. Ele ter a segurança de que ele é capaz de executar as coisas que ele quer, ele ter a segurança de que ele é capaz de pôr em prática, né, aquilo que ele tem como objetivo dentro dele. Então, assim, eu acho que isso vai cada vez mais me dar forças naqueles momentos difíceis que a gente atleta tem, de às vezes deitar depois de um treino ruim, depois de ter jogado mal e se questionar se é isso mesmo que eu quero fazer e tal. Mas, tipo, cara, eu amo tanto, isso eu sou capaz, não vai ser fácil. Mas, poxa, eu realizei o Love Assessoria, olha, eu consegui fazer isso. Então, eu vou conseguir passar por isso aqui também. Então, assim, eu enxergo muitos pontos positivos, enxergo uma adaptação, sim, da minha rotina, porque eu vou ter horas que eu vou ter que trabalhar. Mas, por outro lado, isso também é algo muito positivo, porque na última temporada, onde eu estava na Ucrânia, eu tive muito tempo ocioso. Eu tive momentos muito difíceis por ter tempos ociosos, e aí a nossa cabeça, normalmente, ela trabalha negativamente. A gente se questiona, a gente olha o lado ruim das coisas, a gente sofre, a gente tem saudade, a gente fica triste, a gente não consegue se comunicar, às vezes isso é uma aflição. Então, assim, eu acredito que eu vou conseguir ocupar o meu tempo de uma maneira bacana e vai ser extremamente positivo. Eu vou, assim, reaproveitar meu tempo. Eu não vou deixar de descansar, mas as horas que eu tinha ociosas, que não eram as horas que eu tava descansando ou treinando, talvez eu assista menos série no Netflix, mas que bom, eu vou poder estar Sim, executando mais coisas, né? sim, com E certeza. então, assim, eu enxergo dessa maneira. É, E o que Em mais? relação, a outra Quando em era da relação à transição. transição, eu acho que isso pode me dar a segurança de que quando eu não ser mais feliz jogando vôlei, tá tudo bem, porque eu sou feliz fazendo outras coisas. E eu sei que eu sou capaz de fazer outras coisas. Tem muitas pessoas que eu vejo que o final de uma carreira é extremamente desesperador porque elas não acreditam que elas são capazes de fazer outra coisa bem feita. Uhum. Então, eu ter o Loft Assessoria me mostra que, primeiro que também nunca é tarde para estudar, se de repente me dá louca. Eu tô assistindo Grey's Anatomy, se eu quiser ser cirurgiã do dia para noite, eu vou ter que estudar medicina e tá tudo bem, sabe? Porque, tipo Tá. assim, eu tenho eu acho que a minha mãe tem uma amiga que ela sempre usa como exemplo, de que acho que foi com 50 anos que ela se formou na faculdade. E, cara, 50 anos você viveu a metade da sua A vida, você minha pode mãe viver também. tudo de novo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem cada vez mais cobrança e tem cada vez mais millennials, que a gente chama, né? Que são as A pessoas que nossa vieram de geração. 2000 para frente. Uhum. Tem muitos prodígios, tem muitas pessoas talentosas e que conquistam coisas cedo e a gente se compara. E aí é Sim. por isso que a gente sempre acha que a gente está atrasado, que a gente tinha que estar fazendo o dobro, que a gente tinha que estar realizando o dobro, já ter conquistado isso e aquilo. E, tipo, não, cada um tem seu tempo, cada um tem sua trajetória, seu caminho, e que a gente tem que ter. Assim, eu acho que o mais importante é você deitar a cabeça no travesseiro à noite, estar com a sua consciência tranquila e sendo feliz com o que você faz, né? Perfeito. Obviamente, muitas pessoas não conseguem fazer o que amam, mas assim, se isso tá, por exemplo, eu não gosto do meu trabalho, mas poxa, eu consigo sustentar minha casa, minha família, consigo tirar férias, é muito bom. Então, infelizmente, o trabalho realmente ele é necessário, mas não é o trabalho dos sonhos, mas ele está te proporcionando realizar muitos sonhos, né? Então, Sim. assim, a minha tranquilidade com o Loft Assessoria é que mesmo que acabasse amanhã,
eu sei que eu sou capaz de fazer outras coisas. Então, a transição de carreira, ela é uma coisa que me assusta. Tipo assim, claro, o que me assusta é, cara, será que eu vou um dia conseguir viver sem vôlei? Porque realmente eu gosto muito disso, me faz muito feliz. Mas eu cada Sim, vez mais sair dessa bolha, eu vejo que eu sou muito feliz também, por exemplo, treinando no parque, fazendo outros tipos de treino, jogando outros esportes, é a sim, endorfina, né? sim. É o movimento, é estar em atividade me faz feliz. Então, poxa, a gente começa a abrir um pouco assim o nosso olhar e a nossa mente, e isso traz uma tranquilidade, Muito né? legal. É Porque isso. senão a gente mesmo se pressiona muito. A Sim, gente, sim, sim. por isso, inclusive, que eu acho que muitos atletas, às vezes, eles chegam no auge, conseguem se manter um tempo, ainda jogam um pouco abaixo do auge, o que é normal, mas tem muitas pessoas que demoram muito a se aposentar. Às vezes elas Sim, não dão mais conta mesmo, não que sim. assim estão dando às vezes um prejuízo, mas é porque eu acho que é um medo interno de que a pessoa não consegue parar porque ela não acha que ela vai conseguir fazer outra Muitas coisa. vezes, eu falo que muitas vezes a gente associa a nossa personalidade ao nosso trabalho, à nossa profissão. E isso dificulta muito esses momentos de transição. Então, assim, Sim. quando eu associo a minha personalidade a ser atleta, eu esqueço de olhar para outros lados da minha vida, do meu ser, de tudo que eu posso fazer, das minhas potencialidades, e eu me prendo nessa bolha. E também Aham. dificulta, e tipo, a gente falando de outras profissões, por exemplo, no dia que eu parar de ser jogador e eu for trabalhar com outra coisa, é, se um dia eu não for mais feliz com isso que eu tô fazendo, eu preciso fazer de novo essa transição. Eu preciso olhar para dentro de mim. Exatamente. Isso tá muito, muito vinculado ao autoconhecimento, Kel. E a gente Sim. vê, é muito perceptível o quanto você trabalha até de forma inconsciente seu autoconhecimento, porque você Sim. tem muita noção do que você é, de quem você é, do que você gosta. Então, assim, tem gente que não olha para isso. Tem gente que não olha Aham. daqui para dentro, só olha daqui para fora. E realmente é muito difícil lidar com todas essas questões no momento que elas aparecem, porque você nunca pensou sobre isso, você nunca olhou para Sim, isso. E o, exatamente. e o Migre quer trazer isso, entendeu? O Migre quer fazer as pessoas olharem. A gente quer Que trazer pelo para menos aquela eu acho que o mais pessoa. legal do Migre é plantar essa sementinha, É, né? porque é um trabalho que eu vou fazer, que você vai fazer, eu não posso fazer por você. Eu não posso chegar e falar, Exato. Raquel, você é boa nisso, faça desse jeito, porque não necessariamente é o que vai fazer o teu coração feliz, que nem tu falou. Tu sabe, tu descobriu que tu gosta de trabalhar com isso, com as redes sociais, e tu achou nisso uma opção. Mas não Exato. necessariamente isso vai te contemplar totalmente como o esporte te contempla hoje. E se não te contemplar totalmente, você descobrir que você quer ser cirurgiã e que isso te contempla, então tudo bem, vai Exatamente. estudar, vai te formar, vai Exato. fazer outra coisa, sabe? Isso. Essa é a ideia que Migra quer trazer. Miga, temos perguntas. Posso fazer? Ai, pode. Tá, vamos ver. Aqui, ó. Essa daqui é legal. O que vocês deixam de dica para os atletas que buscam uma profissão paralela aos esportes? Da Neném. Tá. Então, eu acho que assim, a grande dica é você se planejar, porque o dia ele pode render super, como ele pode render nada. Então, assim, eu acho que a gente se planejar, a gente ter metas de curto e longo prazo, você saber organizar seus horários, né? Eu acho que isso é muito importante para que você consiga conciliar uma profissão Com paralela ao certeza. esporte. Porque o Sim. esporte ele já exige uma baita dedicação. Mas é Uhum. possível, sim, você estudar ou você ter uma profissão paralela. Inclusive na Europa, isso é extremamente comum. Tem muitas Normal, pessoas que né? são atletas e Nossa, jogam. desculpa Imagina, o que são barulho. atletas e também têm um segundo emprego. Isso é extremamente normal. Então, assim, eu acho que a Sim. grande palavra é planejamento. Aham. Eu também acho que, primeiro de tudo, você se planeja, você descobre o que você gosta de fazer, e depois disso você vai poder realmente se Organiza. dedicar àquilo, né? É, E aí o planejamento vai fazer parte de tudo isso. Tá, tem mais um aqui, ó. Criador geralmente não é organizado, entra naquilo que a gente falou. Como você se organiza? nossa, o Adalto, né? Então, bom, o meu pai, novamente, o meu pai, ele é hoteleiro. Ele largou o esporte para ser hoteleiro. Ele é uma pessoa extremamente feliz, cuidando de hotéis. E um hoteleiro, ele passa por todos os setores do hotel, na cozinha, Uhum. na governanta, então assim, por tudo, governança. E aqui em casa, Adalto, eu tinha que acordar e arrumar a cama e fazer envelope. Você sabe o que é envelope?
envelope é a maneira como o hotel dobra o lençol. E se eu jogasse só o edredom por cima, meu pai olhava e fazia eu voltar pra fazer. Então, assim, a gente sempre teve. Aqui, até hoje, se eu chego e deixo o sapato lá na frente, minha mãe, eu tenho que guardar o sapato. Posso não guardar, não sei a pessoa, né? Assim, porque eu tenho um péssimo defeito que eu estou melhorando, mas ele ainda é presente. Eu sou uma pessoa consumista, então eu não tenho Sim. só um tênis, eu tenho uns 10. E aí eu preciso organizar esses tênis. Mas assim, eu também gosto muito de organização porque me dá muito tique certas coisas. Eu não consigo começar um trabalho novo se o meu quarto está desorganizado, porque parece que não vai render. Então, eu demorei até, acho que o Lofa também, porque eu cheguei com tanta mala da Ucrânia e daí ainda tinha caixa de mudança. Quando eu conseguia organizar meu quarto, as coisas fluíram, sabe? Então, Sim, assim, eu essa concordo muito com organização faz essa. com que as coisas fluam. Oh, meu pai tá na live. A primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a sua cama. Se você não arrumar a sua cama, você não vai Exato, arrumar mais nada no seu dia, né? exatamente. Arrumem a cama ao acordar, isso muda o dia. É, amiga, ó, o Dani perguntou, Kel, no marketing digital, investir em tráfego é igual investir na bolsa, né? Esse seu produto vai ser sucesso, amiga. Eu não sei o que seria investir em tráfego, então eu não vou poder fazer a associação com a bolsa de valores para tentar te Então, eu não sei explicar. o que investir na bolsa, porque eu também não invisto, mas assim, estamos meio a meio aqui. Mas assim, eu espero que seja um sucesso mesmo. E no marketing existem muitos tipos de investimento que podem ser feitos com pouco e muito dinheiro. E o conhecimento te ajuda muito. Acho que é assim como a bolsa, né? As pessoas às vezes acham que elas têm que ter 50 mil reais para investir. E não é bem assim. Sim, Você aprende como. E atleta investidor, quero muito fazer seu curso um dia. O Lopa é, Assessoria vai me permitir esse investimento. Mas, é muito legal, amiga. Eu participei da primeira turma, né, eu super sei, você já me indico. falou, sou louca para fazer isso. É, Eu sei que vai me ajudar é muito muito, bom. inclusive. Mas Inclusive eu na questão da acredito, transição de carreira, é muito sim, importante. super, super. E sim, no marketing existem muitas coisas que têm que ser investidas, né? A gente até brinca que existem muitos produtos que eles não se vendem e você tem que investir num tráfego, numa campanha de conhecimento. Tem coisas que elas não se vendem porque as pessoas não buscam no Google, do tipo, a gente teve um exemplo uma vez na Digital House muito engraçado, que o nosso professor, ele foi contratado para fazer uma campanha de marketing para um cara que ele vendia papel de parede em spray. O que eu achei Uhum. genial, eu compraria, Uhum. mas eu nunca pensei nisso. Então eu nunca busquei isso no Google, papel de parede em spray. Sim. Então, assim, foi o cara sempre disse que, nossa, eu preciso investir muito, não sei o quê. Google, o Google Ads não funciona, essas publicidades não funcionam para mim e tal, mas porque ele estava investindo errado. Como que ele vai Sim. investir numa publicidade pelo Google, que é através, tudo a gente linka com o que as pessoas buscam, e as pessoas não buscam papel de parede em spray. É uma coisa incrível, Sim. inovadora, mas as pessoas têm que primeiro conhecer esse Saber produto. que isso existe, né? Exatamente. Então, assim, é um mundo incrível e Sim. acho que tem vários tipos de investimento também, assim como a bolsa. E é um Aham. universo que sim, tem que ter conhecimento, mas que também é muito bacana, assim, é muito estudo também, né? Sim, tem que entender, né? A bolsa de valores você tem que entender, você não pode brincar de bolsa de Brincar. valores que não dá certo, não funciona. Amiga, eu gostei dessa pergunta. E eu também vou respondê-la depois de você. Em Eita! que fase da transição de carreira você está? Então, assim, eu quero muito. Eu tenho muitas coisas a realizar ainda no vôlei. Hoje ele me permite rodar o mundo, então isso é uma coisa muito especial para mim. Eu poder conhecer lugares e eu quero muito ainda conhecer vários lugares. Enquanto o vôlei me ajudar nisso, eu vou estar aí jogando. Mas eu também já tenho esse plano B meio A, né? Um plano AB, vamos supor, tá junto ali. Então eu acho que assim, eu tô numa fase de transição que eu ainda não. A transição ainda não tá perto, eu acredito, de acontecer, mas ela é uma coisa real. Assim, ela faz parte dos meus pensamentos e é uma realidade, é um futuro que não me assusta, né? Mas eu acredito que eu Sim. tô naquela fase
pré ainda, não tô na Sim, transição, perfeito. né? Ó, o Vitor comentou assim, ó, ambas estão no começo e jogarão ainda mais 20 anos, de preferência em São Paulo, Graça. Adorei. Querido. Cara, 20 anos eu não vou aguentar, eu tô fora. Não conte comigo pra isso. Não é verdade esse bilhete. Não é verdade esse bilhete, não conte comigo para isso, porque eu realmente não tem chance, gente. Mas assim, eu olho pra minha vida hoje. Eu também sou muito tenho a mesma visão que tu. Quero jogar o máximo possível, eu quero aproveitar do esporte, tudo que ele pode me dar. Eu quero viajar, eu quero jogar fora, eu quero aprender outra língua, viver outra cultura, outras culturas. Eu quero me dedicar o máximo possível para fazer o Migre funcionar, o Migre dar certo. Eu quero estudar muito ainda enquanto eu jogo, eu quero guardar muito dinheiro, então eu acho que assim, Amém, eu também, Senhor. então, eu acho que eu tô, vamos dizer, na primeira fase da minha transição de carreira, que seria a fase de planejamento. Eu tô me planejando, eu tô investindo meu tempo hoje de atleta, né, para o que vai vir depois. Então, eu acho que se eu pudesse definir assim fases, eu diria que eu estou na primeira fase da minha transição. Ai, meu Deus, travei. Travou, mas eu tô te ouvindo. Tá, destravou. Tô aqui. Miga, bom, eu acho que é isso. A gente já tá acabando o nosso tempo. Eu queria te agradecer Não, ainda muito. mais a gente. Não dá pra fazer live com a É, amiga, porque a senão tem que ser. Né? Poxa, Instagram, fica aí vamos só. fazer mais uma hora. Vou desligar e te ligo de novo. Ou a galera Brincadeira. nos ajuda e a gente tem 1 milhão de seguidores, porque daí é 3 horas de live, é quantas horas quiser. Ah, eu não sabia desse Porque detalhe, tem ó. pessoas que, né? É. Primeiramente, bolinha azul, galera. Ó, É, aprendam aí. E esse negócio aí é, é a dica, mágico. É é o mágico. sucesso. O Insta, ele vai te privilegiar, ele te trata assim, ó, se você tem a bolinha azul. Então, Ah, não muito bom. temos, não temos. Então, Ah, assim, é amiga, 1 hora, paciência. Brasil. Tudo bem. Amiga, eu tô tentando tirar uma caixinha de pergunta que tá na sua cara, mas não sai. Então, mas eu queria deixar aqui o agradecimento de mim e da Fran. Obrigada por ter topado bater esse papo com a gente. Foi muito Ah, eu que legal. Tomara que agradeço. a gente consiga fazer mais e falar sobre mais Sim, contem assuntos. comigo, galera. Eu amo fazer live, só me E chama. sigam a Love Assessoria. E Sigam lá sigam o o Loki Migre também, Assessoria. quem veio do perfil da Raquel. Sigam o Migre, sigam o Lofi Isso. Assessoria. Mandem mensagem lá pra Lofa, que ela é bem tagarela igual eu. Ela vai adorar conversar com vocês. Eu acho o máximo. Às vezes a galera manda assim, oi, Lofa, não sei o quê. Tipo, é isso, entende? É o que eu quero. Perfeito. Vamos junto. Estamos no caminho. Um beijo, amiga. Obrigada a todo mundo que conversou com a gente aí, mandou perguntas e participou. Sim, Até mais. pessoal. Quero Muito mais. obrigada. Até a Beijo. próxima. Tchau, gente.